O período que vai do nascimento até os 6 anos de idade é considerado decisivo para o desenvolvimento humano. Nessa fase, as crianças precisam de cuidados específicos para conquistar avanços físicos, emocionais, cognitivos e principalmente sociais. Os pequenos têm direito à saúde, educação e proteção. Interações e estímulos também são fundamentais. Nada melhor que fazer isso de uma forma bem lúdica. Na primeira infância, é preciso brincar para crescer. De 0 a 2 anos, a criança vivencia a fase da criação de vínculos. Ela explora o mundo via tato, paladar, audição e visão. Desenvolve a capacidade de andar e diz as primeiras palavras. Dos 2 aos 4 anos é a fase da criação de autonomia e dos avanços emocionais. A interação com outras crianças se estabelece com maior frequência. O vocabulário se expande e a expressão das próprias vontades se intensifica. De 4 a 6 anos é a fase do desenvolvimento da empatia e da noção de regras de convivência. A imaginação fica aflorada, conceitos abstratos são melhor compreendidos. Os 6 anos iniciais da vida são chamados de primeira infância. A primeira infância requer cuidados essenciais. Segundo entidades como o Unicef e a Organização Mundial da Saúde, para crescer bem, a criança precisa ter acesso à alimentação adequada, vínculos afetivos com a família, estímulos para aprender e um ambiente seguro para viver. Assim, é possível se desenvolver de forma plena, com impactos positivos por toda a vida. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza os primeiros 1000 dias, os 270 dias de gestação, 365 dias do primeiro ano de vida e 365 dias no segundo ano de vida. Porque o cérebro infantil, o nosso humano, em 80% está pronto até o segundo ano de vida. Então, assim, é a importância de dar o cuidado devido para a formação desse indivíduo, tanto imunologicamente, como mental, como emocional. Já existem outros estudos que já falam dos primeiros 2000 dias, que seria até os 5 anos de idade. Nesse período, o cérebro ele tem maior plasticidade, maior capacidade de organizar, de fazer sinapses, de podar neurônios que não são importantes. Se trabalha as funções executivas do cérebro. Seriam a capacidade de controlar impulsos, a capacidade da criança ter uma memória de trabalho, é uma memória de fazer um laço de um cadastro sem ter que ficar decorando, a capacidade de mudar de rotina. Até os 5 anos, essa plasticidade é construída. Eu sou a Regiane, eu sou mãe da Heloísa Almeida, que está no Infantil 3. Eu sou o Leandro, sou pai do Theo Abner e do João Luca. O Theo ele tem 3 anos e o João tem 1 ano. Autonomia enorme. Vai ao banheiro só, mamãe, eu quero água. Ela diz que quer, mas ela mesma vai pegar. Quando eu olho, eu já tenho que correr para poder salvar de alguma coisa assim que possa acontecer, mas é um desenvolvimento enorme, ela é altamente independente. Hoje o Theo ele conta de 1 até 15,
né? Você pergunta o nome completo dele, ele fala o nome completo, né? Em relação à dicção, tudo isso o Theo, ele desenvolveu muito, tanto na creche, né, como na vivência. Quando você, né, tem um filho, você fica assim, meu Deus, será que ele vai conseguir se desenvolver tranquilamente? Será que eu não preciso estar sempre ajudando? Mas não, ela consegue sozinha. É uma alegria enorme. O desenvolvimento do João é mais com outras crianças, né? Hoje tem 1 aninho só, é o nosso filho mais novo. O João, ele consegue se adaptar melhor ao ambiente por causa do contato com outras crianças que ele tem na creche, na vivência das professoras. Tem vezes que eu tô em casa com ela e eu, meu Deus, tá tão silêncio. Onde será que tá a Heloísa? Quando eu olho, ela tá lá nos livros, ela brinca fantasia, ela desenvolve aquela coisa e passa bastante tempo naquilo. Eu imagino os meninos com voos maiores que o meu, por isso que a gente também se preocupa de eles estarem sempre inseridos em algo em relação à sociedade, sempre buscando o aprendizado dele desde novinho. A educação infantil, embora seja recente na educação básica, porque nós só temos 30 anos de educação infantil na educação básica com a LDB de 1996. Estamos celebrando esse ano, 2026, os 30 anos de educação infantil na educação básica. Não tem como não reconhecer os avanços e a demanda, a necessidade da educação infantil na primeira infância de todas as pessoas. Em todas as instituições de educação infantil, nós tentamos favorecer o desenvolvimento pleno das crianças, o desenvolvimento integral das crianças, que elas possam se desenvolver em todos os seus aspectos do desenvolvimento, psicomotor, socioemocional, cognitivo, em todas as áreas do desenvolvimento das crianças. Quanto mais cedo a gente tem a criança entrando na unidade escolar, podendo ser atendida na educação infantil, mais ela vai avançar na linguagem, nas interações. Quanto mais interações ela tem, mais rico vai ficando o repertório dela de aprendizagens, de desenvolvimento. Então, estar na unidade escolar é importantíssimo para o desenvolvimento integral da criança sempre. A metodologia na educação infantil é completamente diferenciada porque a gente foca na importância do brincar para as crianças. Nós temos sim objetivos de aprendizagem para as crianças, mas a gente consegue chegar nisso quando a gente proporciona às crianças essas brincadeiras, o brincar livre. A gente tem 2 eixos estruturantes da educação infantil, que são as interações e as brincadeiras. Sem esses 2 eixos, a primeira infância ela não se sustenta como ela deveria se sustentar. Então a gente precisa da brincadeira para que a criança consiga se desenvolver plenamente, porque brincar é um direito da criança. Brincar é uma das atividades mais importantes da primeira infância. Segundo especialistas, os benefícios vão desde o desenvolvimento do cérebro e da linguagem até as novas habilidades sociais. É se divertindo que a criança aprende a reconhecer o mundo. Brincar, ela é a universidade da infância, porque é no contato com o outro que eu me identifico e que eu me desenvolvo. A primeira infância é onde que eu me reconheço, eu reconheço o outro e eu levo esses ensinamentos para todas as vidas. Todos os esforços coletivos aqui da Cidade Mais Infância é para se trabalhar e desenvolver momentos únicos e de esperança na vida das nossas crianças. Cidade Mais Infância é um equipamento do governo do estado do Ceará e ele foi elaborado com o objetivo de fomentar a questão do protagonismo juvenil. Ele é um programa pioneiro, alicerçado nos pilares do brincar e aprender. Aqui é uma cidade em escala infantil, onde que as crianças de 0 a 12 anos encontram alguns espaços representativos do nosso estado e principalmente as ações que são feitas através das nossas políticas públicas. Nossa cidade ela é composta por mais de 47 espaços que se desdobram em mais de 50 atividades. Então aqui a gente encontra a escola de gastronomia, a fábrica de pizza, os nossos serviços públicos, que nós temos a CAGES, o DETRAN, Polícia Civil, Polícia Militar, os bombeiros. Nós temos também os nossos museus, que é o Museu de Paleontologia, o Museu do Artesanato. Nós temos também os nossos meios de transporte, o nosso metrô, o nosso aeroporto. Ou seja,
é um mergulho na nossa cidadania. Eu achava que talvez não fosse pro perfil dele. E eu me surpreendi porque tem muita coisa pra ele fazer também. Ele tem 1 ano. Isso é que eu acho legal, porque ele é aberto pra todas as idades, né? Não dá tempo nem de fazer tudo. Então essa primeira visita tá deixando a sensação de que eu vou ter que vir de novo, porque é muita coisa pra ele fazer. Eu achei muito lindo aqui. Dá vontade de chorar, porque eu nunca tinha vindo. É uma experiência muito incrível aqui. É um espaço maravilhoso para cada criança aprender no seu tempo. Ele ficou muito encantado. Ele ficou olhando, querendo brincar com tudo. Estar em contato com outras crianças é importante. Aqui ele tem isso, crianças de todas as idades. Aqui tem muita opção de coisas que ele consegue pegar, brincar. Você tem tudo muito bem cuidado, você tem muitas opções e é pensado para cada faixa etária. Isso que eu acho legal também. Para ele é ótimo ter atividades lúdicas, gratuitas e disponíveis para todo mundo, né? Tá aqui nesse lugar maravilhoso que proporciona para crianças e mães que muitas das vezes, como eu, não saio de casa, um momento tão lindo, maravilhoso para suas crianças. Aqui é lindo, não tenho muitas explicações. Brincar, ele proporciona o desenvolvimento nos diversos aspectos, né? Então, desenvolvimento motor, ele foi pra piscina de bolinha, então ele caiu, ele se levantou. O desenvolvimento da linguagem, então ele tem que se comunicar com as outras crianças, ele tem que se comunicar com a gente. E o desenvolvimento cognitivo também, né? Então, assim, ele aqui tem atividades de diversos tipos. Então, tem atividade que ele vai ter que montar, preparar uma comida, então tem o passo a passo, o planejamento. Então, tudo acaba sendo importante pro desenvolvimento dele. Né, Mumu? Na brincadeira. A brincadeira, eu acho que gera tantas curiosidades. Ele aprendeu a brincar de esconde-esconde com o pai dele. Meu Deus, é aquela alegria. É um aprendizado muito rápido. Ele se esconde, fecha os olhos, fica ali bem paradinho. Aí o pai dele vem me procurar. Ele corre tão rápido, acende a luz se estiver apagada. É muito incrível. As atividades aqui da Cidade Mais Infância, elas foram elaboradas de maneira intersetorial. É uma equipe robusta, formada por mais de 140 pessoas, para que, através de atividades lúdicas interativas, as crianças possam estar exercendo seu protagonismo e saber como é viver em sociedade. A Cidade Mais Infância, ela iniciou as suas atividades em julho de 2023. Nós já recebemos mais de 170 mil crianças e já passaram aqui pela nossa cidade mais de 380 mil visitantes. A experiência da Cidade Mais Infância, ela é inédita, única na América Latina. Todos os estados federativos do Brasil já passaram aqui pela nossa cidade. Todos os bairros de Fortaleza, ou seja, os 121 bairros, já visitaram a Cidade Mais Infância. A entrada, ela é solidária. É a doação de 4 quilos de alimentos não perecíveis. Todos esses alimentos, eles subsidiam os projetos de segurança alimentar do Estado, que é o Ceará Sem Fome e o Mais Nutrição. Nesse período, 2 anos e meio, nós já arrecadamos mais de 390 toneladas de alimentos. A Cidade Mais Infância, ela fica localizada aqui no Centro de Eventos do Ceará. Nós funcionamos de quinta a domingo, das 13 às 18 horas. O acesso é até às 16 horas, em função das atividades. E para agendar, basta acessar o nosso site, que é cidademaisinfancia.sps.ce.gov.br. Fortaleza é destaque nacional em políticas para a primeira infância. Aqui o poder público trabalha de forma integrada. Saúde, educação, assistência social e cultura. A cidade conta com o Plano Municipal da Primeira Infância, que norteia as atividades. O documento foi elaborado pela Prefeitura com a participação de especialistas e da sociedade civil. A ideia é fazer com que crianças de 0 a 6 anos de idade tenham um crescimento pleno. A gente tem uma política municipal da primeira infância. Como a primeira infância é uma temática que perpassa todas as áreas, a gente conversa com todos os órgãos e secretarias
da prefeitura para as ações que impactam na primeira infância. Normalmente, a pasta da primeira infância ficava ligada ou à pasta da saúde ou à pasta da educação. Fortaleza tem uma secretaria própria que bota essa política da primeira infância para funcionar. Nós temos o orçamento da primeira infância que é modelo para o Brasil inteiro. Foi o nosso OPI que serviu de modelo até para uma publicação que o Unicef tem, que é o gasto social da primeira infância. Antes, sem a política da primeira infância, as ações relacionadas, direcionadas para essa faixa etária do 0 aos 6 anos, elas se perdiam entre tantas ações que o município executa. Com a primeira infância, a gente pode monitorar, acompanhar e avaliar todas essas ações, medir o impacto que essas ações têm, mas para além disso, mudar o curso dessas ações para essa faixa etária que é tão importante na vida da gente. A política pública da primeira infância de Fortaleza abre espaço para que os órgãos de fora da prefeitura possam participar da política. E aí a gente amplia a transparência e aumenta a governança. A gente tem a comissão da primeira infância. Toda mudança que a gente fizer dentro do plano tem que ser com o consentimento dessa comissão. Atualmente o plano está com 70 ações. Existe uma gerência da saúde da infância, da saúde da criança, que conversa muito com a saúde materno-infantil. E as ações que são pensadas pela saúde para a infância entram nas ações do Núcleo de Desenvolvimento Infantil, nas ações que começam desde o pré-natal, passando pelo puerpério, chegando ao Núcleo de Desenvolvimento Infantil e a partir daí impactando nesse desenvolvimento dessa criança, acompanhando esse desenvolvimento dessa criança até em torno dos seus 17 anos. A unidade amiga da primeira infância dentro da saúde e da educação é nosso. O Hospital Amigo da Primeira Infância, a gente tem vários. Os NDIs, que são Núcleos de Desenvolvimento Infantil, que estão na saúde, na atenção primária, são também, daqui de Fortaleza, uma ideia fantástica, que trabalha com estimulação precoce na primeiríssima infância, que vai de 0 a 3 anos, entre outras ações importantíssimas. Uma das instituições aqui em Fortaleza que é referência no cuidado com os pequenos é o IPRED. Há 40 anos, o Instituto da Primeira Infância tem um papel fundamental, principalmente no combate à desnutrição infantil. A entidade sem fins lucrativos também oferece acompanhamentos em diversas áreas, como saúde, educação e fortalecimento dos vínculos familiares. O IPRED, ele atua em várias áreas dentro do desenvolvimento infantil. Continua sendo muito conhecido o IPRED como um local que ajudou crianças desnutridas. Então a gente tinha um trabalho com médicos e nutricionistas justamente com o intuito de que essas famílias que não têm condição de ter um acompanhamento profissional tivessem acesso a isso e melhorasse a qualidade de vida das famílias, das crianças, para que elas também tivessem um futuro e pudessem ter força para desempenhar o que elas precisavam. A ideia era que a gente tirasse Fortaleza dessa linha da fome que tinha antes. Então, se a gente pegar a saúde, a gente não vai tocar só apenas em trabalhar questões da neurodivergência. A gente vai trabalhar estimulação com crianças desde pequeno. Então, vai começar desde os 2, 3 anos de idade até 10, 11 anos. A gente aborda todo o espectro de crescimento da criança enquanto ela está se desenvolvendo. Isso na parte da saúde. Meu nome é Dayana, eu sou mãe do Gustavo, ele tem 5 anos. Meu nome é Janaína Duarte da Silva, mãe da Cauana Kathleen. O Gustavo, ele até os 4 anos de idade dele, ele não falava nada. E aí a gente começou o tratamento dele aqui, começamos com acompanhamento com fono, ele fazia pedagoga aqui também. E aí o desenvolvimento dele foi, se você pegar os relatórios dele do começo, quando a gente entrou, e hoje é totalmente diferente. Eu já conheci o IPRED, aí eu passei a frequentar pelo projeto vincular, que foi através da escola. Antes ela era mais reservada, mais tranquila, não gostava de
chegar perto de muitas pessoas, ter aproximação. Hoje em dia ela já deixa as pessoas chegar próximo dela. Ela já consegue ir para os cantos com outras pessoas que ela não conhece, antes dela não ia. Nós chegamos num momento que ela está ainda com um pouco de dificuldade, mas a relação do tempo ela foi melhorando muito. Ela faz contação de história, corpo em movimento. Quando ele tinha 2 anos, eu fui num posto de saúde pedir uma consulta com um neuropediatra, né, que é muito difícil e tudo. E aí a gente ficou na fila de espera e aí foi encaminhado para cá. O Gustavo, ele tinha muito problema antigamente com socialização. E aqui ele desenvolveu bastante isso. Tem terapia em conjunto, ele fica com as outras crianças. Ele tinha uma certa dificuldade com dividir. E hoje aqui eles fazem junto com outras crianças exatamente para ele ter esse desenvolvimento. E ele melhorou bastante agora. A gente sabe que terapia hoje em dia não é barato, né? A criança, ela nunca precisa só de uma terapia. Sempre precisa fazer mais de uma. E o IPRED aqui fornece várias terapias pra gente, só o Gustavo que faz 2. Ela não pegava o ônibus antes, não gostava de movimento, de muita gente dentro do ônibus. A lotação, ela agora já entra dentro do ônibus, já roda a borboleta do ônibus normalmente. Chega aqui, ela participa de todas as atividades, sem precisar, às vezes, eu estar junto. Ela é muito amável, carinhosa. O Gustavo, ele é filho único de tudo, neto único de ambas as partes, de pai e de mãe. Então, assim, só tem ele, né? Ele é o xodó de todo mundo, tanto da família da mãe como da família do pai. Ele é o número 1 em tudo. No futuro, ela estudar, se formar e ser o que ela decidir ser, médica, advogada. Eu vou apoiar muito bem ela. Eu espero, assim, que ele fale tudo, que ele aprenda, né? Que ele se saia bem na escola. Que ele ainda tem uma certa dificuldade, mas eu vejo que tá melhorando cada vez mais e eu só espero evolução. Na parte que a gente tem da educação, o nosso intuito é sempre que as crianças tenham um espaço de aprendizado e que isso estimule elas a sempre buscar mais, sempre querer novos conhecimentos, novos caminhos. Então, a gente parte para áreas da educação com esporte, com música, com desenho, com pintura, tudo isso para que elas consigam explorar coisas que normalmente seriam mais difíceis para elas, com o apoio de profissionais dedicados. Essas crianças não estão sozinhas nesse momento, elas são acompanhadas por profissionais da educação física, profissionais da psicologia, música, da pedagogia, tudo isso com o intuito de que elas tenham o melhor desenvolvimento possível. E isso sem esquecer de falar também das famílias, que faz parte do cuidado delas, então também a gente olha para a família aqui. Se a gente for brincar aqui, seria que nem construir esse robô. A gente começa bem de baixo, fazendo às vezes a ensinar a andar, e aí do nada a gente vai construindo. Quando você menos espera, que nesse robô ele anda, ele fala, ele se comunica. Então a gente toca em áreas como comunicação, motricidade, que as crianças que têm algum tipo de dificuldade em movimento, em trabalhar esse corpo para que ela possa melhor ter a desenvoltura para atuar. A gente vai também trabalhar aqui a criatividade, que estamos com Legos na mesa. Aqui é um robô pré-pronto, mas a gente pode fazer a criança montar o que ela quiser na imaginação e que ela possa fazer isso de uma forma assistida e bem cuidada. O cuidado, ele é algo constante. A gente não pode simplesmente colocar a criança numa bolha e nem simplesmente deixar ela aventurar o mundo sem um cuidado. A gente tem que achar um meio termo onde a criança saiba que ela pode explorar, ela pode conhecer o mundo, mas que ela também vai estar sempre sendo assistida não só pela família, mas por todos os sistemas da cidade que podem beneficiar ela. O brincar é tudo. O brincar é tudo que a criança conhece antes mesmo de entender o que é andar, o que é falar, porque é a forma mais didática que a gente consegue ensinar a criança a se desenvolver, a brincar com um brinquedo, a entender qual é o nome dela, a entender o que ela sente, o que ela está passando, a relatar histórias. A criatividade parte do brincar. A sociabilização parte do brincar, o afeto parte do brincar, porque se constrói, se põe energia, se põe dedicação àquilo para a criança se interessar. A
A gente tem que deixar a criança ter contato com a natureza, tocar o chão, até para ela desenvolver a inteligência do tato, saber o que é grosso, ríspido, liso, não é? É importante que a criança tenha esse contato, até mesmo porque sujeira vai estimular o sistema imunológico da criança para que essa criança esteja apta a ter contato com novos micro-organismos, né? E saiba como se defender. É tanto que a gente percebe que essas crianças que vivem mais em tela, elas desenvolvem sérios problemas imunológicos, obesidade, porque elas não brincam, elas ficam restritas ali, só comendo e olhando tela, elas têm problemas com sono, porque elas não têm a oportunidade de fazer uma atividade física, que seria lúdica também. A criança só se desenvolve e aprende através da brincadeira. O brincar livre, como por exemplo acontece aqui na cidade, ou brincar intencional, planejado, como pode acontecer dentro das escolas, o uso dos parques naturalizados, dos pátios naturalizados, tudo isso contribui e fomenta o desenvolvimento infantil e a aprendizagem. Começa desde a primeiríssima infância. A gente tem as bebetecas que estimulam a convivência, a interação, a construção de vínculos, o desenvolvimento cognitivo, socioemocional, psicomotor. Dentro da educação a gente tem as creches e os centros de educação infantil, a busca por uma alimentação nutritiva e saudável desde a primeiríssima infância, um cardápio saudável e nutritivo, mas com foco na aprendizagem e no desenvolvimento infantil. Vamos conhecer agora a Heloísa. E aí, Heloísa, o que é que você está segurando agora? A capivara que tá dodói. Ela tá dodói, a capivara? O que é que ela tem? É porque rasgou ela. Ai, foi, ela canta? Fiquei sabendo que ela canta, é verdade? É. Cadê? Aperta aí pro tio ouvir. Tu tem quantos anos, Heloísa? 3 aninhos. Tu tem 3 aninhos? Ah, como é o nome da mamãe? É uma mãe que tem óculos. A mãe que tem óculos, né? A Regiane, né? É. Ela não vem aprender o beabá, ela vem aprender a escovar um dente, a pegar numa colher, a vestir uma roupa. Quando eu olho, ela tá lá no quarto e se veste só. Se não fosse a creche, eu não sei como seria a minha vida. A gente precisa desse apoio da creche, né? E não é largar o filho na creche. A gente entende que a creche, ela não é cuidador. A creche, ela ensina. E com isso, nosso filho se desenvolve e a gente consegue também executar outras atividades. E em relação ao desenvolvimento, é perfeito. A gente também tem que fazer a nossa parte em casa, trabalhando de uma forma juntamente com a creche, saber o que acontece aqui e em casa dar continuidade. Às vezes, a gente, como pai, a gente tem muito daquele negócio de criar o filho. Ah, meu bebezinho, não sei o quê, não sei o quê. Aqui na escola, não. Eles aprendem tanto com os professores como com outros colegas a desenvolver sua fala. Trazer ela para cá, o desenvolvimento que ela teve, que ela está tendo, é grandioso para mim. E eu imagino ela assim, pulando alto, bem alto. Ele sempre conta o que aprendeu, né? A gente tenta facilitar as perguntas também. Não tem como eu chegar para uma criança de 3 anos e dizer assim, o que foi que tu fez hoje na escola? Né? Então a gente vai falando. Tu brincou? Ele diz do que ele brincou. Tu pintou? Ele diz um pouco da história que foi contada, né? Aqui eles buscam mais essa ludicidade, né? Fazer com que a criança aprenda brincando. Creches e Centros de Educação Infantil de Fortaleza, a gente atende a partir de 6 meses, que são as turmas de berçário, até 5 anos e 11 meses. De 2025 para cá, nós já inauguramos 5 centros de educação infantil como esse aqui, com essa estrutura que a gente oferta espaços que dão conta dessas demandas da primeira infância, e também firmamos parceria com 42 novas creches parceiras. Nosso foco é exatamente esse desenvolvimento pleno. A gente precisa pensar na criança como sujeito de direito. Ela tem direitos de aprender, ela tem direito de se desenvolver, ela tem direito de se alimentar, e a gente busca que tudo seja atendido aqui, buscando trazer as famílias para perto da gente, para que a gente tenha um trabalho integrado com essa criança, para que eles entendam que a ação da escola é complementada à família, que uma completa a outra, uma se integra à outra.